Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar a nossa primeira videoaula de Sociologia. Vou começar abordando o Augusto Comte, que é um autor que está sendo trabalhado pelo SPE com você, né? E está no volume 1, no capítulo 2. Então, vamos tentar tirar todas as dúvidas sobre esse autor e suas teorias, né? Porque isso vai ajudar muito vocês a resolver os simulados propostos pelo SPE com você e também na nossa avaliação, que eu não sei quando nem como que vai acontecer, mas em algum momento vai ocorrer. Beleza? Bom, vou tentar ser bem sucinto para que a aula não fique muito longa, tá bom? Bom, o Auguste Comte é um filósofo francês, ele é considerado o pai da sociologia, porque ele foi o primeiro pensador a tentar formular um método para criar uma ciência que pudesse entender o mundo social, a realidade daquele contexto em que ele viveu. Ele viveu basicamente a sua vida intelectual ali no século XIX. Né? E lembrando que esse contexto do século XIX é chamado pelo historiador Eric Hobsbawm de pós-dupla revolução, porque a Revolução Francesa e a Revolução Industrial transformaram radicalmente a sociedade daquele contexto, pensando principalmente a sociedade europeia, né? Então, a Revolução Francesa transformou principalmente o mundo político, né? E a Revolução Industrial o mundo do trabalho. E essas duas mudanças também geraram impactos, né, na vida social e cultural da sociedade daquele período. Como a gente já comentou em sala, né, a sociedade era basicamente rural e com a Revolução Industrial houve um êxodo rural exacerbado. Então houve, com isso, um inchaço das cidades. Eu até dei o exemplo de Patos de Minas, né? Vamos pensar em uma cidade com 100 mil habitantes, em poucos anos passar a ter 600 mil habitantes. A cidade não tem infraestrutura para receber todo mundo. Vai haver desemprego, colapso na saúde, né? Propagação de doenças, crimes, alcoolismo, suicídio, que como a gente vai ver com o Durkheim é chamado de suicídio anômico, que é quando a sociedade está completamente desorganizada. Parece que não existem leis, ou que as leis estão ultrapassadas, né? Então, uma sociedade um pouco caótica, né? Apesar da Revolução Industrial ter avanços, né? Ter um desenvolvimento científico, tecnológico, aumentar a produtividade, etc., a gente tem muitos fenômenos negativos que comprometem a ordem social, certo? Então, o Comte, percebendo, né, essas incertezas daquele contexto, ele, ele vê a necessidade de uma regulação moral, ou de uma ciência que pudesse entender de forma científica aquele contexto. Então ele vai se inspirar nas ciências naturais, que possuem um método científico, possuem um método que funciona, né, que consegue analisar o mundo natural e prever acontecimentos futuros, que tem mais exatidão para entender o mundo à sua volta. Então ele é muito inspirado pelo iluminismo, né, com o uso da razão, e essa questão de observar e experimentar para poder comprovar fatos, né? Então, para ele, a ciência era primordial, né? Então, vamos ler o que eu acabei de escrever aqui nos slides. Auguste Comte propunha que a sociedade de seu tempo, do século XIX, vivia um problema de regulação moral, pois as instituições haviam mudado no pós-revolução industrial e ainda não havia sido criada uma forma de regular os indivíduos, sendo necessária uma ciência que proporcionasse o conhecimento dos motivos e que propusesse uma forma de regulação da vida dos indivíduos, principalmente para proporcionar a conservação da sociedade industrial que recentemente se consolidaram. Percebam que conservação da sociedade industrial. Ele quer apenas manter a ordem, organizar aquela sociedade, mesmo com desigualdades sociais, com vários problemas, né, gerados por essa revolução industrial e pela consolidação do capitalismo. O Comte não queria uma transformação daquela sociedade. Ele queria garantir uma regulação moral para depois pensar em um progresso. Então ele é considerado um conservador, beleza? Assim como Durkheim.
O positivismo, portanto, é uma corrente um pouco conservadora. Bom, o que é o positivismo? O positivismo é a teoria que ele vai desenvolver para entender a sociedade, né? que se baseia no organicismo. O que é o organicismo? Ele entende que a sociedade funciona como um organismo vivo, constituído de partes que são integradas e coesas para o todo funcionar bem. Então, assim como no corpo humano, se uma parte não vai bem, ela compromete o bom funcionamento do todo, o equilíbrio do corpo. E a sociedade também é assim. Se uma instituição vai mal, não cumpre o seu papel, né, por exemplo, a família, ou a escola, né, ou o Estado, isso pode comprometer a harmonia social daquela sociedade. Então, ele propõe a ideia de uma física social, a ciência para entender a sociedade, se baseando nos métodos das ciências naturais, como a física, a biologia, né? Então, uma ciência que tem por objeto o estudo dos fenômenos sociais, por isso física social, que depois ele vai dar o nome de sociologia. O trabalho científico do sociólogo, então, tem que manter sempre a objetividade e a neutralidade. Então, toda vez que tiver um item, né, numa prova, alguma coisa perguntando sobre o pesquisador deve usar a sua subjetividade nas suas análises, errado. O que é a subjetividade? É algo subjetivo do pesquisador, algo que ele acha, que ele pensa, que ele sente. Na verdade, a ciência se baseia na neutralidade e na objetividade. Você tem que evitar as suas pré-noções, os seus preconceitos em suas análises. Senão você compromete o resultado final da sua pesquisa. Porque você já está direcionando para um caminho que você quer, né? Então percebam que Comte propõe evitar esse tipo de situação. Beleza, aqui tem uma questão de vestibular da Estadual de Goiás, de 2013, que propõe: a sociologia nasce no século XIX, após as revoluções burguesas, sob o signo do positivismo elaborado por Auguste Comte. As características do pensamento kantiano são: a sociedade é regida por leis sociais, tal como a natureza é regida por leis naturais. As ciências humanas devem utilizar os mesmos métodos das ciências naturais, e a ciência deve ser neutra. Parece que está certo, né? A sociedade humana atravessa 3 estágios sucessivos de evolução. Isso a gente vai ver no próximo slide ainda. O metafísico, o empírico e o teológico, no qual predomina a religião positivista. A sociologia como ciência da sociedade, ao contrário das ciências naturais, não pode ser neutra. Já está errado, a gente acabou de ler que tem que ser neutra. O processo de evolução social ocorre por meio da unidade entre ordem e progresso, o que necessariamente levaria a uma sociedade comunista. Como a gente viu, ele é conservador. O comunismo propõe uma transformação da sociedade. E o Comte propõe a conservação da sociedade capitalista. Então, o item D também está errado. Por que o B está errado? Realmente ele propõe a ideia de que a gente evolui por 3 estágios. Mas o primeiro é o teológico. A gente explica o mundo à nossa volta com base em fenômenos sobrenaturais, né? Principalmente ligados à religião. A gente evolui para o metafísico, que é mais filosófico, a gente questiona, mas não prova nada. E o ápice do conhecimento humano é o científico, ou chamado estágio positivo, beleza? Então a resposta certa, letra A. A sociedade é regida por leis sociais, assim como a natureza é regida por leis naturais. Então, para estudar a sociedade, a gente deve utilizar um método científico, que é o mesmo utilizado pelas ciências naturais, para criar essas leis, né? Para entender como é que funciona o mundo natural. Beleza? Mais uma questão. Os séculos XVIII e XIX foram palco de crises e desordens na organização da sociedade, advindas das transformações trazidas pela industrialização da produção econômica e no aparecimento do trabalho assalariado. Então, o trabalho assalariado é uma novidade após a Revolução Industrial também, tá bom? A necessidade de buscar soluções a esse clima de mudanças na ordem social fez surgir o positivismo, movimento que influenciou as primeiras formas de pensamento social no Brasil. As principais características do positivismo são progressismo, evolucionismo e relativismo cultural,
objetividade científica, sociedade regulada por leis semelhantes às da natureza e neutralidade científica. Bom, não preciso nem ler os outros, né? A letra B já engloba todos os critérios que a gente já havia falado sobre o positivismo. Que o pesquisador deve manter a objetividade científica, a neutralidade científica, e que a sociedade é regulada por leis semelhantes às da natureza. Então a gente tem que se espelhar no método das ciências naturais. Beleza? Uma questão da Unimontes agora, que também tem vestibular seriado, né? Por isso que eu pus a de Goiás e pus a Unimontes. A doutrina positivista, cujo principal representante foi Auguste Comte, nasceu em um ambiente cientificista. Verdadeiro, né? Em sua obra Curso de Filosofia Positiva, propôs-se a examinar como ocorreu o desenvolvimento da inteligência humana desde os primórdios, a fim de dar as diretrizes de como seria melhor pensar o progresso da ciência. Para Comte, o termo positivo designa o sobrenatural, descrito através das ações dos deuses, as forças abstratas em sua influência sobre o universo, os fenômenos da natureza descritos de forma quimérica, o real em oposição ao quimérico, a certeza em oposição à indecisão, o preciso em oposição ao vago. Ele está falando exatamente das características da ciência. O estado positivo corresponde à maturidade do espírito humano. Exatamente essa alternativa, letra D. Aqui está, então, esse curso de filosofia positiva, que foi a sua obra, desenvolvida aí ao longo da década de 30 e 40, do século XIX. Para o positivismo, a sociedade e os fenômenos sociais devem ser analisados, observados e explicados da mesma forma em que se analisam os fenômenos naturais, utilizando o mesmo método, que é o método científico. Pois os saberes existentes até então na sociedade ocidental, que são a teologia e a metafísica, não eram suficientemente capazes de esclarecer e explicar o espírito humano. Nesse sentido, o estado positivo ou científico, no qual se explicam os fenômenos, subordinando-os às leis experimentalmente observáveis e demonstradas. Então, para ele desenvolve essa tese, ou lei dos três estados, entendendo que o conhecimento humano ele vai passar por três estágios sucessivos. O primeiro é o teológico, ou fictício, onde explica a realidade por meio de entidades e fenômenos sobrenaturais. São verdades absolutas, né? Os chamados dogmas, verdades inquestionáveis. Você explica o seu mundo, o mundo à nossa volta, né, com base nesses dogmas, a vontade de Deus. Explicações mais religiosas, né? Por aí vai. A gente evolui para o estado metafísico, abstrato, fundamentado na especulação. A gente vai criando hipóteses, né, e argumentando em torno delas, chamado também de estado filosófico. E o ápice do conhecimento humano é o estado positivo, o terceiro estado, também chamado de estado científico, que se caracteriza pela observação racional e científica dos fatos. Portanto, é o coroamento do conhecimento humano. Esse é o mais importante da gente gravar, mas saber que há essa evolução, beleza? Fazendo analogia com o desenvolvimento da inteligência, Comte explica que o ponto de partida da revolução geral do espírito humano ocorre com o indivíduo em sua infância, quando ele estaria vivendo o estado teológico. Então ele faz essa analogia, né? Como se fosse uma criança, é como se fosse o primeiro estágio, que é o teológico, mais fictício, né? Mais viajado. O estado metafísico corresponde à sua juventude, mais questionador. E o estado positivo, a sua maturidade, a sua vida madura, adulta. Né? Quando o homem finalmente, por meio da observação dos fatos, é capaz de formular teorias e leis que expliquem de verdade os fenômenos que estão acontecendo. É nesse último estado positivo que a razão humana está suficientemente preparada para empreender investigações científicas e a atividade intelectual é estimulada, com a pura esperança de descobrir as leis dos fenômenos, com o simples desejo de confirmar uma teoria. Mais uma questão da Unimontes. Comte foi um pensador positivista, que propôs uma nova ciência social, a sociologia, que inicialmente foi chamada de física social. Sobre os princípios dessa ciência,
Para esse autor, marque o ou os itens corretos. No estágio positivo, a vida social será explicada pela filosofia, triunfando sobre todas as outras formas de pensamento. Verdadeiro ou falso? Bom, o item está falso. No estágio positivo, a vida social será explicada pela ciência. Letra B. A imposição da disciplina era, para os positivistas, uma função primordial da escola, pois ali os membros de uma sociedade aprenderiam desde pequenos a importância da obediência e da hierarquia. Verdadeiro. Como a gente viu, Comte é um autor conservador e ele via a necessidade de uma regulação moral, está no primeiro slide. Então, para ele, a escola, por meio da educação, seria fundamental para garantir essa ordem social. Então, o item está correto. Para ele é importante ter essa disciplina, respeitar a hierarquia. Por isso que o positivismo foi muito apoiado por setores militares e mais conservadores. A gente vai ver mais para frente que no Brasil isso foi muito importante, no início do período republicano, principalmente. A maturidade do espírito humano seria encontrada na ciência. Por isso, na escola de inspiração positivista, os estudos literários e artísticos prevalecem sobre os científicos. Bom, o item está contraditório. Se a maturidade do espírito seria encontrada na ciência, os estudos literários e artísticos não prevalecem sobre os científicos, o contrário, Então, perceba que o item está correto até a metade. Então, os estudos literários e artísticos seriam deixados de lado em prol dos estudos científicos. Então, letra C está incorreta. Letra D. Comte defendeu a necessidade de substituir a educação europeia, ainda essencialmente teológica, metafísica e literária, por uma educação positiva, conforme o espírito da civilização moderna. Educação com princípios científicos. Verdadeiro. Então, os itens corretos serão a letra B e a letra D de dado. Tranquilo? Sigamos. Mais uma questão. Da UEM. Sobre o positivismo, corrente teórica pioneira na sistematização do pensamento sociológico, vamos aos itens. Apesar de reconhecer as diferenças entre fenômenos do mundo físico e do mundo social, o positivismo busca, no método da ciência da natureza, a orientação básica para legitimar a sociologia. Perfeito. É isso. Ele vê diferenças do mundo natural para o mundo social, do mundo físico, mas ele vê a necessidade de utilizar um método semelhante, que é o método científico, para entender a realidade social e para legitimar a sociologia. O positivismo enfatiza a coesão e a harmonia entre os indivíduos como solução de conflitos para alcançar o progresso social. E aí? Sim, verdadeiro também. O item 1 e o item 2 estão verdadeiros. O positivismo endereça uma contundente crítica à sociedade europeia do século XIX, sobretudo em razão das desigualdades sociais oriundas da consolidação do capitalismo. Bom, na verdade, o positivismo não faz isso. Quem faz isso é o socialismo científico, que é uma corrente de pensamento defendida pelo Marx. Faz críticas à sociedade capitalista e propõe mudanças radicais. Lembremos lá também nos primeiros slides que Auguste Comte e o positivismo são conservadores, defendem uma regulação moral e a preservação daquela sociedade industrial. Então ele não faz críticas às desigualdades sociais, ele quer entender as causas daquela desordem para voltar a garantir uma ordem para se pensar em progresso, mas dentro dos moldes da sociedade capitalista. Então o item 4 está incorreto. É 1, 2, 4, 8, 16, tá bom? Então, item 1 e 2 corretos, item 4 incorreto. Item 8. O positivismo utiliza recorrentemente a metáfora organicista para se referir à sociedade como um todo constituído de partes integradas. Correto,
e coesas, funcionando harmonicamente segundo uma lógica física ou mecânica. Perfeito, a gente já viu isso, a influência do pensamento organicista em sua teoria. Item 16. O positivismo defende uma concepção evolucionista da história social, segundo a qual o estágio mais avançado seria dominado pela razão técnico-científica, pelo estágio positivo, verdadeiro. Então, a soma dos itens corretos é 1 mais 2 mais 8 mais 16, que dá 27. Beleza? Bom, ordem e progresso. Isso também está na obra de Auguste Comte. Onde já vimos isso presente? Na nossa bandeira. Então, para Auguste Comte, ele entende essa necessidade de coisas que não devem mudar, que devem ser conservadas, assegura a conservação da vida social por meio de práticas e instituições de socialização fundamentais. Então, para ele, existem coisas que devem ser muito preservadas para garantir aquela regulação moral da sociedade. Então, a família tem que impor aqueles valores, a hierarquia, disciplina, etc. Assim como a escola e todas as outras instituições. Então, perceba que a sociedade é um todo com partes integradas e coesas. Todo mundo tem que falar a mesma língua. Então, a socialização ela é muito importante para inculcar, colocar na cabeça das crianças, desde pequeno, os valores que aquela sociedade preza como fundamentais, sempre atrelados ao conhecimento científico, para entender o mundo à sua volta. Né? Para depois se pensar numa dinâmica, que seria pensar no progresso, no desenvolvimento, né, daquela sociedade, que seria sempre o fim a ser buscado. Esse tipo de pensamento, né, que é considerado conservador, exerceu forte influência no Brasil no fim do século XIX, sendo seu lema, inclusive, inserido na nossa bandeira. Ser positivista é amar, conhecer e servir a família, a pátria, a humanidade. E aí uma frase de sua autoria. O amor por princípio e a ordem por base e o progresso por fim. A influência positivista estimulou movimentos de caráter republicano e abolicionista, em oposição à monarquia e ao escravismo dominante no Brasil. A proclamação da República, ocorrida através de um golpe militar, com apoio de setores da aristocracia brasileira, especialmente a paulista, foi o resultado natural desse movimento. Vamos a uma questão do IFSP, de 2011. Segundo a Lei dos Três Estados, conceito fundamental da obra de Auguste Comte, a evolução das concepções intelectuais da humanidade percorreu 3 estados teóricos distintos e consecutivos, a saber, mitológico, teológico e filosófico, teológico, metafísico e científico, metafísico, abstrato e positivo, letra D, fetichista, teológico e positivo, letra E, mitológico, filosófico e científico. Bom, mitológico a gente não viu. A gente viu que o primeiro estágio, também chamado de fictício, é o estágio teológico. Então, seria a letra B de bola. Teológico, metafísico e científico. Científico também chamado de positivo, né? Seria a letra B de bola. Mais uma questão da PUC. A bandeira do Brasil foi pensada no contexto da construção do Estado republicano nos anos iniciais da República Velha. Seu lema, Ordem e Progresso, expressava a ideologia marxista, claro que não, né? O pensamento socialista, claro que não. O ideário positivista conservador, progresso econômico com ordem social, sim. As ideias anarco-sindicalistas, não. A, B e D estão falando de movimentos que queriam a transformação daquela sociedade, né, no sentido mais radical, o que ele não queria. Só pode ser mais conservador. Bom, para vocês fazerem uma revisão desse conteúdo de forma mais dinâmica, eu coloquei aqui um link direto para o canal do Descomplica, que é um canal que tem ótimos vídeos no YouTube sobre vários temas, recomendo bastante, que chama Quer que Desenhe, que ele vai fazendo vários desenhos ligando a teoria de forma muito mais dinâmica, né? Então, eu acho que
que é uma ótima forma de vocês revisarem o conteúdo e depois fazerem alguns exercícios sobre o tema. Eles também deixam disponíveis um mapa mental que eu já baixei e coloquei aqui nos slides, que vai resumir a teoria do Auguste Comte em apenas um slide. Mas tem que assistir o vídeo primeiro lá no YouTube para vocês entenderem melhor a ordem desse mapa mental. Bom, estou à disposição de vocês para sanar quaisquer dúvidas que vocês tenham. Basta mandar um e-mail para mim. Eu vou deixar disponível, vou mandar pelo Positivo On uma mensagem para vocês falando os meus canais de contato, tá bom? Desejo uma ótima semana, um forte abraço. Até a próxima, viu?